Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 7 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, o ex-prefeito do município de Santos, o engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chaluli. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: prefeitos analisam nova pista para o Porto. Na Folha de São Paulo, Petrobras contrata 90 bilhões de reais sem licitação em 3 anos. No Estadão, doleiro operava doações de campanha a partidos. O semanal Boc News, violência, sociedade machista. No Santa Portal, Ituano bate Santos por 1-0 no primeiro jogo da final do Paulistão. No G1, Santos e região, incêndio atinge dezenas de barracos em bairro de Santos. No portal da UOL, Petrobras fecha ao menos 90 bilhões de reais em contratos sem licitação em 3 anos. A revista Veja traz na capa como o PT está afundando a Petrobras. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e cumprindo o que determina a legislação eleitoral, o nosso convidado de hoje, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, deixou o cargo de diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp no final da semana passada. Isto para poder ser candidato a deputado federal pelo PSDB em outubro. No programa de hoje, nós vamos fazer um balanço da atuação à frente da diretoria desse período, do Dr. Papa, e também falar um pouco a respeito de planos, propostas e projetos para a eventual eleição como deputado federal à Câmara em outubro, em 5 de outubro deste ano. E vamos falar também sobre sucessão presidencial, já que a última pesquisa desenvolvida pelo Instituto Datafolha, publicada ontem pela Folha de São Paulo, registra uma queda de 6 pontos percentuais da presidente Dilma Rousseff. Assim mesmo, ela mantém o primeiro lugar e mantém o favoritismo, já que os opositores, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, tem apenas 16% das intenções de voto, enquanto que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, registra 10%. Portanto, se a eleição fosse hoje com esses números, a presidente Dilma ainda venceria no primeiro turno. De qualquer forma, a queda da presidente preocupa o PT, preocupa o governo federal e mostra que a eleição está em aberto. Vamos aguardar, portanto, os próximos desdobramentos políticos e também as próximas pesquisas e sucessão presidencial. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa segunda-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva segundo o Climatempo. A temperatura varia entre 20 e 29 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo 1,5 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, por conta do excesso de veículos. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem em sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera varia entre 12 e 15 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 7 de abril, e recebendo hoje, com muito prazer, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. As 80 escolas municipais de Santos vão passar por reforma geral. As melhorias na estrutura fazem parte do programa Pró Educação lançado pela Prefeitura. A reportagem é de Beatriz Lopes. A Escola Municipal Florestan Fernandes, no Embaré, é uma das 18 unidades de ensino que começam a receber a reforma neste mês. A fachada vai ser repintada e azulejada, paredes internas também. Toda a rede elétrica vai ser refeita para poder receber ar-condicionado. O piso vai ser trocado e o telhado atual vai dar lugar a um mais resistente ao calor. E a escola vai ganhar banheiros adaptados para portadores de deficiência. A obra vai custar quase 1 milhão aos cofres públicos. No total, entre as 18 escolas, a Prefeitura vai gastar mais de 8 milhões. Nós temos até o final do ano como prazo para que a reforma seja concluída e essa infraestrutura de climatização já seja disponibilizada para os alunos. E no decorrer do ano nós vamos começar em outras escolas. Nossa meta é até o final do governo atender as 81 unidades de ensino do município. Pais, alunos e professores participaram do anúncio do programa. Nenhuma aula vai ser interrompida para a execução dos trabalhos. Apenas uma unidade que a gente já começou a até trabalhar, que é o José Bonifácio, ele houve necessidade de realocar os alunos no Colégio Avelino, porque as intervenções internas eram muito grandes. Inicialmente, fazer toda a parte externa e nos períodos de paralisação das férias escolares no mês de junho e Copa do Mundo, a gente entra com pintura e toda a necessidade dentro das salas de aula. Então, para que tenha o menor prejuízo para os alunos. Muito bem, aí está a reportagem, e investimentos em educação são sempre importantes e reformas também, mas elas acontecem diariamente. É uma rotina em qualquer administração, a reforma, a recuperação de escolas, uma troca de lâmpada, uma troca de tomadas, enfim, essa é da rotina da administração. Mas, doutor Papo, o nosso tema hoje fundamental é a questão, evidentemente, da água, porque preocupa a todos, e, é claro, também a questão política. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor como foi a sua experiência à frente da Diretoria de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, sobretudo num período tão difícil, de seca, de estiagem, de falta d'água, enfim, de racionamento. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, telespectadores, bom dia, Chalub, Paula, equipe da direção do programa. É um prazer muito grande voltar aqui nessa nova fase da minha vida profissional. Completei agora cerca de pouco mais de um ano à frente de uma das diretorias mais importantes da maior companhia de saneamento do Brasil, que é a Sabesp. Uma diretoria que cuida de todos os grandes empreendimentos. Tocamos ali o projeto Tietê, tocamos ali o projeto Onda Limpa, o programa de abastecimento de água da Grande São Paulo, o PMA, com obras importantíssimas, e as notícias têm mostrado cada vez mais a importância dessas grandes obras estruturantes na área de água, de abastecimento. Tocamos ali a área de meio ambiente, que também é fundamental para uma companhia de saneamento, e a área de desenvolvimento tecnológico. Um universo, um mundo, né? uma área espetacular para um profissional de engenharia. Não há uma escola melhor do que a Sabesp, né? Pelo que ela representa, pela dimensão do que ela realiza.
A Sabesp sempre foi e continua sendo uma referência em matéria de saneamento. Recebemos semanalmente todas as empresas de saneamento do Brasil, buscando experiências, a troca de tecnologia. Temos convênios e parcerias com empresas de saneamento do mundo inteiro, com as principais universidades do Brasil e com muitas universidades também no exterior. Enfim, a prática cotidiana nessa atividade foi, para mim, nesses últimos 12 meses, uma experiência maravilhosa, do ponto de vista profissional. Claro. E também do ponto de vista político, por que não? Porque lidar com a realidade da grande São Paulo, né, é uma coisa que impressiona, que motiva e que também nos ensina muito. Agora, recentemente, a polêmica em relação à água, apenas como um exemplo, nos dá a correta dimensão do que é o grande desafio do saneamento básico no Brasil e particularmente na grande São Paulo. Estamos falando, Chico, de uma região onde moram 31 milhões de brasileiros. Nossa. A macrometrópole paulista é um país, 31 milhões de pessoas. É maior que muitos países. Maior do que muitos países espalhados pelo mundo afora. 83% do PIB paulista se concentra ali. 28%, quase 30% de toda a economia brasileira está concentrada nessa região, que é o resultado da união de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana de Campinas, da região metropolitana, aquela região ali de Sorocaba, o Vale do Paraíba, parte do Vale do Paraíba e Baixada Santista. Essa grande região, batizada e agora tratada no planejamento estratégico como uma macro-região, é um país, é a economia praticamente brasileira, dependendo do desempenho dessas cidades. E aí a água entra como um fator vital, né? Sem água nós não temos vida, não temos saúde, a economia não deslancha, enfim. E daí porque também toda essa polêmica em relação ao Rio de Janeiro, Rio Paraíba, e tudo que se tem lido, né, e repercutido na imprensa nos últimos dias. A tal disputa pela água, que já foi prevista por muitos especialistas, ela está na prática ocorrendo no Brasil, em vários locais, né, no interior de São Paulo também, na região de Campinas também, mas acho que o fato notório, mais importante, que abre esse novo ciclo de uma disputa saudável, uma disputa racional pelo correto uso da água, se estabelece exatamente nessa crise de São Paulo. A crise é sempre uma oportunidade, né? Já dizem os filósofos, é sempre uma oportunidade de nós repensarmos, mudarmos paradigmas, buscarmos novos caminhos. A verdade é que nós usamos muito mal a água, né? No Brasil, muito provavelmente pela fartura, e aí lembrando o nosso saudoso amigo Oswaldo Justo, sempre dizia, né, Chalub, que toda facilidade gera dificuldade. É exatamente o que está acontecendo hoje no nosso país. O Brasil, talvez entre as nações do mundo, seja aquela que tem a maior fartura, aliás, é o país que tem a maior fartura de água doce disponível. Portanto, nunca tivemos problemas com água. Essa fartura nos leva a consumirmos mal esse produto, lidarmos mal com ele. Então, consumo abusivo, desperdício de água, problemas também de gestão nas empresas de saneamento, excesso de abundância da água disponível, da boa água doce disponível, gerando grandes dificuldades. Essa disputa com o Rio de Janeiro, por exemplo, ela coloca à luz problemas seríssimos em relação à forma como o Rio de Janeiro utiliza a água doce proveniente de São Paulo, né? Utiliza para diluir esgotos, porque não coleta e não trata esses esgotos. Utiliza para empurrar a cunha salina já na foz do rio, chegando lá no Rio de Janeiro, na costa carioca, já na divisa com o Espírito Santo. Utiliza essa água, portanto, para fins industriais e agrícolas em abundância, sem fazer reuso dessa água. Então, está colocado o problema na mesa, é uma crise de fato séria, porque o clima, e aí o componente novo para o povo brasileiro e para os técnicos brasileiros, a forma, as grandes mudanças climáticas, que são globais, elas começam a alterar toda a lógica também
na forma como utilizamos, como controlamos, como reservamos a água disponível no planeta. E é exatamente isso que está acontecendo em São Paulo. A última temporada de chuvas começou em novembro de 2013 e se estenderia até março, não caiu chuva nenhuma. Isso descontrolou completamente o sistema que abastece essa macro-região, criando problemas, dificuldades de gestão, mas ao mesmo tempo, como eu falei, colocando à luz uma realidade brasileira que precisa ser alterada. A forma como nós usamos mal esse recurso tão caro, tão importante que é a água. E as crises, como o senhor disse, são sempre oportunidades de se buscar soluções novas, criativas, inovadoras, enfim. Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, prefeito, bom dia, Chico, Paula. A realidade da água, acho que no mundo todo, hoje se discute essa questão da água e em outros países, até os Estados Unidos, existe até estados que já estão guerreando em função da questão da água pela disputa de territórios onde tem o abastecimento. Agora, praticamente, eu gostaria que o senhor explicasse o seguinte: a população de São Paulo vai ficar sem água? Porque, na medida em que está progredindo o processo de estiagem e o manancial, o principal manancial, que é a Cantareira, está regredindo, quer dizer, nós temos aí um tempo limite de sobrevida aí desse reservatório. E isso vai, de certa forma, influenciar na Baixada Santista? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, pode ser que falte água em São Paulo e a Baixada seja preservada. Primeiro, Chalub, para contextualizar a questão, os sistemas de abastecimento de água de São Paulo, em função da quantidade de pessoas, enfim, são sistemas gigantescos que nos últimos anos foram ampliados, né, na mesma proporção em que a população também aumentou na Grande São Paulo. Ou seja, não há um déficit em termos de oferta de água para a população paulista. O que houve, nesse caso específico do sistema Cantareira, que você tem razão, é o mais importante no conjunto de sistemas, que aliás são sistemas que se integram, né? O que houve foi que uma alteração climática imprevisível, nós fizemos diversas reuniões no início desse ano com os melhores profissionais do INPE, que é hoje o instituto mais capacitado em termos de previsões de clima, previsões meteorológicas, e a unanimidade entre esses profissionais foi que não havia como prever o fenômeno que ocorreu na região sudeste de São Paulo, mais especificamente na região próxima da divisa com Minas Gerais. Se estacionou uma onda de alta pressão, uma zona de alta pressão nessa região, impedindo a formação de nuvens por meses. Na falta de nuvens, né, nós tivemos como consequência a falta de chuvas, e o mesmo sistema que há 2 anos atrás transbordava e inundou cidades inteiras, como Atibaia, por exemplo, o sistema Cantareira, não é um sistema deficitário, é o mais impressionante, o maior, o mais complexo sistema de reservação de água que nós temos no país. Um conjunto de 5 represas, todas interligadas por grandes túneis, que percorrem quase 100 quilômetros na região de São Paulo, chegando até a divisa de Minas Gerais, até aquela parte onde você parte da bacia do Cantareira já está efetivamente localizada no estado de Minas Gerais. Há 2 anos atrás, esse conjunto de represas transbordou nesse mesmo período de chuvas, no verão. Ou seja, nós tivemos que descarregar a água e essa descarga acabou gerando inundações em várias cidades. Veja que há uma ligação direta entre essas alterações climáticas, como essa zona de alta pressão que estacionou na região, e o manejo dessas grandes represas. Portanto, não há falta de investimentos. O que há, isso sim, é a necessidade de nós nos adaptarmos a esse novo tempo. É exatamente o que o governador Geraldo Alckmin está propondo nesse momento, interligando represas entre a região do Alto Tietê, que é a região da Grande São Paulo, e a região do Vale do Paraíba. Nós temos grandes represas no Vale do Paraíba, né? A Paraibuna é a maior represa de São Paulo, é um grande reservatório. Nós temos a represa de Jaguari, que estão hoje ali apenas fazendo a função de geração de energia. A proposta, que aliás não é uma proposta tirada da cartola, não, ela é resultado de um estudo profundo que foi realizado sobre a macrometrópole
e as incorrências todas, as interferências climáticas, olhando para o futuro, esse estudo aponta a necessidade de interligação não apenas do sistema de abastecimento, mas também dos grandes reservatórios. Porque na medida em que você tenha um fenômeno climático localizado, por exemplo, no Vale do Paraíba, com excesso de chuva no Vale do Paraíba, com a interligação você pode reverter essa água e não jogá-la fora e também evitando inundações, porque as represas têm também esse papel de evitar inundações, revertendo essa água para uma represa que esteja com nível mais baixo. É o que acontece hoje em São Paulo. E aí, chegando na sua pergunta, não há nenhuma ligação direta, imediata, entre o que acontece em São Paulo e a Baixada Santista. Por quê? Porque os rios que abastecem a Baixada Santista são todos aqui no litoral, na vertente atlântica da Serra do Mar, com uma exceção apenas, que é a região aqui da ETA Cubatão, a nossa principal estação, que essa também se abastece da represa Billings. E hoje a represa Billings é a que está, entre todos os reservatórios de São Paulo, é a que tem o maior nível de reservação. Ela está quase a 100% da sua capacidade. Ou seja, nesse momento, as condições climáticas favorecem extremamente a região sul de São Paulo e incluindo aí a Baixada Santista. Mas isso não exclui a necessidade de se economizar, né? Não, nunca, sempre, Francisco. E aí, esse é o ponto, né, que eu acho que é fundamental. Além de grandes obras de infraestrutura, já voltadas também para maior segurança em função dos fenômenos climáticos que ocorrerão, amanhã uma onda, por exemplo, de alta pressão, poderá estar estacionada em cima da Serra do Mar, afetando o reservatório Billings. E poderemos ter chuvas intensas na região norte de São Paulo, como aconteceu 2 anos atrás. Por isso, esse grande anel que começa a ser viabilizado a partir do projeto Jaguari até Atibaia, ele é o início de uma grande operação de interligação desses reservatórios para dar exatamente segurança hídrica o tempo inteiro, quaisquer que sejam as condições complementando a pergunta do Humberto, vai haver tempo para evitar antes que o reservatório de Cantareira... Não, a obra de interligação do sistema Jaguari até a região de São Paulo, né, que ela está agora em projetos, é uma obra, ela foi lançada agora pela oportunidade de botarmos a mão no tema. Porque essa ideia, ela já tem cerca de 40 anos. Por que nunca se tocou nesse ponto, Francisco? Exatamente por conta das questões políticas relacionadas ao estado do Rio de Janeiro. Então, São Paulo sempre... As represas são de São Paulo, estão em São Paulo, foram construídas pelo povo de São Paulo, pelo governo de São Paulo, e são operadas pela CESP. São represas do DAE, do sistema DAE e CESP. O Rio de Janeiro ganha de graça, não é, todo o investimento de São Paulo para usar para geração de energia e também para consumo da população do Rio. Muito bem, nós não queremos cortar a água do Rio de Janeiro, muito pelo contrário. O Rio Paraíba leva ao Rio de Janeiro mais de 200 metros cúbicos por segundo. O regime de operação estabelece vazões mínimas, isso pela Agência Nacional de Águas, pela ANA. O que São Paulo pretende fazer nesse momento para ter mais segurança é refazer a reversão nos dois sentidos, né, das duas represas, pode eventualmente favorecer o Rio de Janeiro, em 5 metros por segundo. Ou seja, é um rio que escoa para o Rio de Janeiro, o Rio Paraíba do Sul, mais de 200 metros por segundo, nós queremos tirar 5, ou seja, não há nenhum prejuízo. Com 5 resolveria o problema de São Paulo? Com 5 nós teremos muito mais segurança hídrica na macrometrópole paulista, que, como eu disse, abriga a maior parte da economia paulista e brasileira e 31 milhões de pessoas. Agora, não há nenhum prejuízo em relação à Baixada Santista, nós temos muita reserva de água para a Baixada Santista em função do reservatório Billings. O reservatório Billings é a nossa grande reserva e fica no ABC. Agora, tudo isso, todas essas obras, Francisco, elas não eliminam a necessidade da sociedade brasileira, né, através de órgãos de comunicação, das empresas de saneamento, dos governos, iniciar efetivamente uma nova relação com a água, no sentido de preservar os mananciais. O crescimento urbano, ele acaba afetando diretamente os nossos mananciais, as cidades vão crescendo em direção aos rios, isso afeta a qualidade e quantidade de água. Uma nova relação de consumo,
né? O brasileiro, em alguns locais, gasta 250 litros por pessoa por dia. Se nós compararmos o que acontece hoje na Europa, no Japão, em países que lidam com a escassez há mais tempo, nós gastamos o dobro, às vezes o triplo do que um cidadão em outro continente utiliza. E com o custo da água no Brasil... Você fala também da destruição dos mananciais, né? Destruição dos São Paulo é um caso clássico, você tem 2 rios passando no meio da cidade que você não pode captar água, né? Que é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Quer dizer, é aquela história, né? Morrer de sede de frente ao mar, né? É verdade. Mas nós vamos continuar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Volto com... Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais em todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 7 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub, que tem mais uma pergunta ao nosso convidado. Só a questão, só para consolidar essa coisa da água, a Sabesp está adotando agora uma política de redução de tarifa, incentivar o pessoal a economizar e praticando uma redução de tarifa. E a própria redução do consumo, obviamente, vai gerar também uma redução das contas da população, né? Como é que a empresa vai lidar com isso? Porque também ela tem uma receita que ela advém de todo esse consumo e que ela usa nos seus investimentos, né? Nas políticas aí de manutenção. Isso aí pode, de certa forma, também balançar aí a parte financeira da empresa, porque na medida que se oferece os descontos e a população começa realmente a aproveitar esse desconto e há uma redução de consumo muito drástica, existe esse equilíbrio? A empresa está preparada, por exemplo, para ter uma redução de faturamento, assim, de uma forma abrupta? A empresa está, nesse momento, fazendo uma revisão dos seus investimentos, fazendo uma revisão também do orçamento de despesa. Esse será um ano atípico, porque na medida em que a crise obrigou a Sabesp a criar um incentivo à redução de consumo, um incentivo, quer dizer, a receita, de fato, vai sofrer uma queda por força da retração do consumo, que é o que se espera, para que nós possamos chegar ao período úmido, ao período de chuvas desse ano, com toda a população paulista abastecida, nós precisamos, cada um dos paulistanos, consumir menos água. Então, a receita cai por aí e cai também em função do desconto. Em algumas faixas, a receita da Sabesp vai cair cerca de 50%. Se as metas de redução de consumo e de economia forem atingidas. Evidentemente, isso afeta o nosso orçamento, né, a arrecadação prevista para o ano, e a empresa já está se preparando para suportar essa fase, essa crise, reduzindo despesa e alongando investimentos. Ela não vai paralisar nenhum dos grandes investimentos, né? O projeto São Lourenço, que é o mais importante programa de abastecimento de água de São Paulo, está mantido. Aliás, a obra começa agora no dia 10, né, desse mês. Os programas todos do Rio Tietê, de despoluição do Rio Tietê, continuam, porque são financiamentos internacionais, financiamentos nacionais, enfim, apenas sofrerão um alongamento no seu cronograma de desembolso, mas as obras vão permanecer. Então não há, assim, para esse ano, que será o ano mais crítico da crise,
nada que interrompa ações da Sabesp. Agora, ela vai passar uma fase de aperto, não é? Mas está preparada para isso. Está preparada porque é uma empresa alavancada do ponto de vista de financiamentos, uma empresa que tem metade do seu capital na Bolsa, ou seja, o mercado aposta na Sabesp, acredita, já recebeu as informações todas a semana passada dos ajustes que serão feitos e o mercado reagiu muito bem a isso, porque entendeu que há controle, responsabilidade e um plano de ação para superar esse período, né, que é um período passageiro, esperamos. A partir da próxima temporada de chuvas, no final do ano que vem, as coisas vão se normalizando. Porém, Chalub, o consumo, a Sabesp também precisa se preparar para aquilo que ela defende, que é o uso racional da água, né? Isso significa, na medida em que a empresa faz campanha para que o produto que ela vende seja utilizado com mais economia, com mais racionalidade, ela própria está trabalhando pela redução ou pela retração da sua receita. Mas aí é o papel social, o papel político de uma empresa que lida com um bem e com um serviço de necessidade pública. É a melhor alternativa. Agora, doutor Papo, eu gostaria de agregar essa questão da água, a crise da água, à questão político-eleitoral. Por quê? Esse problema desse embate entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro está mais do que comprovado, não apenas pelas suas explicações, mas também pelo próprio depoimento de técnicos da Agência Nacional de Águas, que o pleito de São Paulo é absolutamente factível, não vai criar nenhuma dificuldade para o Estado do Rio de Janeiro. No entanto, o ex-governador Sérgio Cabral, que se deixou o cargo agora para disputar o Senado, disse que o Rio de Janeiro não perderia uma gota de água para São Paulo, tentando estabelecer com isso uma disputa que, na verdade, não existe, mas nós estamos em ano eleitoral. Caberia, portanto, à presidente Dilma Rousseff e ao governo federal a mediação desse conflito, desse impasse, e optar pela decisão técnica, conforme a própria Agência Nacional de Águas já decidiu, no sentido de que o pleito de São Paulo é absolutamente legítimo. Agora, até que ponto essa crise e essa demora do governo federal em tomar uma decisão, e a decisão correta do ponto de vista técnico é essa do pleito de São Paulo, não tem a ver com a eleição, não tem a ver com o desgaste do governo de São Paulo, no sentido de que também aqui nós vamos ter uma disputa importante na sucessão paulista, e é evidente que o Partido dos Trabalhadores vê essa disputa, prioriza essa disputa em São Paulo. Até que ponto o desgaste do governo de São Paulo por conta da crise não pode, fazer com que essa decisão fundamental seja, de certa forma, postergada até a eleição, doutor Papo? Bom, em ano eleitoral, sabemos todos, sempre as coisas são tratadas fora da racionalidade, muito mais no interesse de cada partido, de cada candidato. Então, certamente, essa questão da água em São Paulo será muito explorada pelos candidatos ao governo de São Paulo. Todos vão explorar isso da forma menos criteriosa possível, tentando tirar proveito disso. E assim como também no caso específico dessa questão aí, dessa demanda, também a campanha do Rio de Janeiro agregará esse componente. Candidatos ao governo do Rio de Janeiro já estarão defendendo os cariocas, defendendo de um ataque que nunca houve e que não há nesse caso específico. O que eu posso registrar aqui, Chico, é que eu participei da reunião que o governador Alckmin fez com a presidente Dilma Rousseff. E percebi da presidente, da ministra de Meio Ambiente e do diretor nacional, do presidente da Agência Nacional de Águas, um comportamento absolutamente coerente, técnico, respeitoso com o Estado de São Paulo. E não se pode dizer nesse momento, essa pelo menos é a minha visão, participei de todas as reuniões subsequentes, inclusive com técnicos do governo federal, que por parte do governo federal esteja havendo qualquer politização desse assunto. Não vai haver, portanto, qualquer Acho que não. As primeiras manifestações da ANA, inclusive, da Agência Nacional de Águas, foram no sentido de que São Paulo tem razão, de que essa obra não afeta, não traz nenhum prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro, porque todas as vazões mínimas que são reguladas pela agência estão garantidas. Enfim, então acho que não haverá, não há atraso, não se pode falar em atraso por parte do governo federal, porque há um rito, né, na obtenção da outorga para a realização dessa obra. A Sabesp já fez o pedido de outorga, que é o primeiro passo,
junto ao DAE de São Paulo. É assim que se procede. O DAE está agora levantando, fazendo os estudos necessários. Ao longo do processo da obtenção da outorga, muito provavelmente o DAE terá que ouvir a ANA. Ouvir a ANA por quê? Ouvir a ANA em função da regulação do sistema elétrico. Porque o grande conflito aí que se estabelece não é com o Estado do Rio de Janeiro, como as primeiras notícias mostraram. O grande conflito, ele é brasileiro, não é só aqui em São Paulo, é entre o setor elétrico e o setor de abastecimento. É a mesma água, trata-se da mesma água. Na verdade, a matriz energética brasileira depende muito das hidrelétricas, né? da geração elétrica através de hidrelétricas, que consomem enormes volumes de água. O abastecimento pega muito pouco, utiliza muito pouco. E regiões grandes como São Paulo, como a macrometrópole paulista, precisam um pouco mais. Esse pouco mais afeta o equilíbrio na forma de operação do sistema elétrico. Não se perde energia, olha que coisa interessante. Ao contrário, a reversão do Jaguari para o Atibainha gera um aumento na geração de energia. Por quê? Porque essa água acaba sendo desviada na sua saída para o Rio Tietê, e ao longo do Rio Tietê, em direção ao interior de São Paulo, a cascata de usinas hidrelétricas, ou seja, a quantidade de usinas hidrelétricas é muito maior do que nós temos em direção ao Paraíba do Sul, indo para o Rio de Janeiro. Ou seja, esses mesmos 5 metros cúbicos por segundo geram mais energia elétrica no sistema de São Paulo do que geram em Furnas lá no Rio de Janeiro. Então a disputa é muito mais econômica, ela é muito mais de interesse das empresas que hoje operam o sistema elétrico do que propriamente com o povo do Rio de Janeiro. Por essa razão, né, nós vamos gerar mais energia em São Paulo, porque a mesma água correndo Tietê para o interior, ela passa por um número maior de usinas, isso está claro, né? Então ela gera mais energia do que geraria no sistema de Furnas no Rio de Janeiro. Esse é o grande conflito e é por isso que nós teremos que pedir uma autorização final à ANA, que vai consultar a ANEEL. Agora, prevalece sempre em conflitos como esse o abastecimento das pessoas, né? Claro. O abastecimento humano é muito mais, até pela Constituição, ele é prioritário em relação à geração de energia elétrica. Aí, portanto, os esclarecimentos, doutor Papa. Agora, o senhor deixou a Sabesp essa última semana, até em função da lei eleitoral, que estabelece a saída dos cargos públicos para quem vai ser candidato, é o caso do senhor, que vai postular uma vaga na Câmara Federal. Gostaria de saber, essa experiência aí da água, o senhor pretende levar algum tipo de projeto no seu trabalho que o senhor vai realizar, caso seja eleito, com deputado federal? O senhor pretende levar alguma temática dessa questão? Eu estou me preparando, Humberto, já há alguns anos para esse momento, né? Para poder defender a nossa região num eventual mandato no Parlamento Nacional e a minha a prioridade maior, né, nesse momento é a defesa da Baixada Santista, dos seus problemas, das suas demandas, que não são poucas. A Baixada Santista precisa reforçar sua representação, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, e é para isso que eu estarei, né, futuramente me colocando à disposição. Mas eu já pretendia, sim, em função da minha trajetória profissional, tratar o tema da água, né, também como uma prioridade, porque falta nas bancadas, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, um trabalho articulado, organizado em relação a esse assunto, que será o assunto do futuro. Agora já é o assunto do presente. E essa minha vontade só se reforçou nesse último ano trabalhando na Sabesp, porque nos congressos que participei, o último Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos ocorreu em Bento Gonçalves, eu representei a Sabesp lá. Nós temos hoje conflitos de água no Brasil inteiro, conflitos gigantescos, né? Por conta disso que eu mencionei aqui, a disputa da água entre cidades, entre estados, as mudanças climáticas que vão afetar muito a nossa relação com a água e a disputa com o setor elétrico. A questão do saneamento, quer dizer, a falta de investimentos em saneamento básico afetando mananciais. Você citou o exemplo de São Paulo, do Rio Tietê, do Rio Pinheiro, são exemplos importantes, do Tamanduateí, são exemplos importantes. Mas São Paulo tem demonstrado uma reação forte em relação a isso.
investe hoje bilhões de reais continuamente na despoluição desses rios e tem como foco, como meta, ao final dessa década, ter praticamente todos os rios de São Paulo despoluídos. Mas não é o que ocorre no Brasil. Nós precisaremos, segundo cálculos feitos aí recentemente, precisaremos de mais de 150 anos para chegar à universalização do saneamento no Brasil, a permanecer o ritmo de investimentos atual. O que significa não termos saneamento básico adequado? Coleta e tratamento desses esgotos. Qualidade de vida prejudicada, saúde afetada diretamente e o grande problema que está aflorando agora em São Paulo e no Brasil inteiro, que é a falta de água, não é? Porque na medida que os mananciais são atingidos por poluição, por esgotos domésticos, esgotos industriais, a água disponível vai faltar certamente, né? Na quantidade e na qualidade necessária. Então, eu pretendo sim trabalhar diretamente esse tema, que ele é caro também à Baixada Santista, né? Mas eu diria assim, um tema que motiva muito e que precisa efetivamente de fortalecimento, sem dúvida, não apenas no Congresso, mas em todas as instituições, junto à comunidade, que muitas vezes até não conhece. Sim. Porque quando você tem água na torneira regularmente, a preço baixo, que é o caso aqui de São Paulo e é o caso basicamente do Brasil inteiro, você não se dá conta da importância de tratar esse tema com a prioridade necessária. Quando há uma crise como essa, aí, sim, aí as pessoas entram em alerta. Portanto. E é preciso pessoas tecnicamente preparadas nos parlamentos, enfim, nos executivos, exatamente para tratar dessas questões estratégicas. Nós vamos, doutor Papo, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 7 de abril, recebendo hoje com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub. Doutor Papa, neste último bloco aqui eu queria falar um pouco sobre política, sobre sucessão presidencial e essa última pesquisa do Datafolha registrando uma queda da presidente Dilma de 6 pontos, uma queda expressiva, embora essa queda não, por outro lado, não traga uma posição melhor para os candidatos de oposição. Ou seja, esses votos estão flutuando, deixaram de pertencer à presidente Dilma e flutuando em busca, aí, quem sabe, de algum candidato de oposição. Aécio Neves com 16, Eduardo Campos com 10. O cenário é um cenário tranquilo ao favoritismo evidente da presidente Dilma. Mas setores do PT já começam a imaginar, de repente, a possibilidade do presidente Lula voltar e disputar a eleição. Essa tese do volta Lula teve força alguns meses atrás, depois houve uma certa tranquilidade em relação a isso, né, Chalub? E agora volta com força essa nova tese. A sucessão presidencial, o jogo está aberto ainda, não, doutor Papa? Eu acho que sim, eu acho que é bom para o Brasil, né, que a disputa à presidência da República se dê de forma mais equilibrada, mais discutida, mais debatida. Um segundo turno para uma eleição presidencial, não sei, nesse momento que o Brasil atravessa, se nós estivéssemos vivendo uma fase
de economia boa na economia, né? Também com os principais programas estruturantes se desenvolvendo, enfim, com o país numa rota assim, de uma certa estabilidade, que qualquer candidato, fosse de que partido fosse, vencesse no primeiro turno seria natural. Já aconteceu no Brasil e nós já vivemos esse momento. Não é essa a realidade. Hoje há muita dúvida, muita insegurança, os empresários estão inseguros, os investimentos estão se reduzindo nesse momento por falta de segurança jurídica e política. A inflação ameaçadora. A inflação começando a aumentar, o nível de emprego ainda não teve um grande abalo, mas é um temor que existe hoje no país. Enfim, as condições sociais, as condições econômicas eu diria assim, não favorecem que a eleição seja resolvida no primeiro turno. Acho que é bom para o povo brasileiro, será bom neste cenário, um segundo turno. Porque no segundo turno as propostas ficam mais claras, as posições se definem em relação aos partidos políticos. Nós, infelizmente, vivemos num país que tem mais de 30, 32, se não surgiu mais nenhum nesse final de semana, mas muitos partidos, o que desorganiza completamente. O eleitor fica sempre com muitas dúvidas em relação a isso. Um sistema eleitoral já vencido, né, que já não tem mais o que oferecer, não empolga mais ao eleitor. Enfim, também do ponto de vista político, o povo brasileiro vive uma grande insegurança. Então, acho que o segundo turno seria recomendável. Seria recomendável, claro, seria saudável. Sem dúvida nenhuma. Seja lá entre que candidatos forem. Salub. Eu gostaria de entrar um pouco nessa questão da reforma política, que eu acho que se discute. Acho que a questão principal está nesse ponto. A gente já tem uma experiência democrática, acho que aí agora nós tivemos essa semana as discussões sobre o golpe de 64, se falou muito, mas se avançou. A gente hoje vive, pelo menos o que parece, no Estado democrático, de liberdade de expressão, as pessoas podem se manifestar. Porém, a questão da reforma política, ela sempre esbarra nos interesses de quem está lá, claro. Quem vai ter que fazer a reforma política é o Congresso Nacional e a gente não vê nenhum interesse que isso ocorra, porque quem está lá não quer sair, ou melhor, quer criar situação para permanecer. Claro. Mas o que a gente assiste é que, invariavelmente, os acordos que são estabelecidos durante as eleições, e nós vamos ter agora mais um capítulo dessa história, essa amarração de partidos que se faz no primeiro turno, principalmente, que é para se garantir o tempo de horário eleitoral, se estabelece depois uma base governista e a gente assiste aí que a base governista ela vai ao sabor do que o executivo quer e, invariavelmente, há alguma rebeldia, como aconteceu agora no caso do PMDB, liderando aí um movimento de rebeldia e tal, mas no final tudo se acerta, é dado o que eles querem. Como é que o senhor vê essa questão? Do seu ponto de vista, o que deveria ser aprimorado dentro do processo político brasileiro para que realmente as forças estivessem representadas, os partidos realmente tivessem uma posição de partido, porque a gente também nota que os programas do partido não são respeitados, poucos deputados talvez conheçam até os programas que defendem. As alianças regionais são também. Então, como é que o senhor vê quais talvez as medidas que pudessem ser adotadas? Amanhã, provavelmente, caso o eleito esteja lá no Congresso, o senhor teria que voltar a uma reforma política. Quais pontos principais que o senhor acredita que deveriam mudar nesse momento? Acho que muita coisa teria que ser alterada. Para início de conversa, a questão partidária, quer dizer, a quantidade de partidos, esses partidos pequenos que são gerados permanentemente, que não há justificativa para isso, não defendem, o eleitor precisa entender o que exatamente cada partido defende, qual é a linha ideológica, quais são os princípios desse partido, o que ele vai defender. De fora a fora, essa é a minha opinião, em todos os municípios, em todos os estados e também na eleição majoritária para o governo federal. Isso não ocorre. Hoje, partidos que são oposição no governo federal estão ligados, estão associados em estados, em municípios, uma desorganização completa. Acho que reduzir o número de partidos por algum critério, número de votos obtidos na última eleição, enfim, aí o critério precisava ser discutido. Meia dúzia de partidos, né, seria o suficiente e com linhas ideológicas claras, né, para que o eleitor se identifique mais com o partido do que com a pessoa. As pessoas passam, as pessoas não são importantes no processo político. O que é importante é a linha
as diretrizes, os princípios que cada agrupamento partidário, né, defende permanentemente. Então, acho que essa seria uma mudança importante. O voto distrital, né, no meu caso, né, no momento que estiver à disposição da população da Baixada Santista, eu vou disputar o voto, eu vou pedir voto e vou fazer o meu trabalho na região em que eu moro, na região em que eu sou conhecido, posso ser cobrado e que conheço. Então, acho que o voto distrital seria uma medida saudável ou, no máximo, o voto distrital misto, ou seja, com a possibilidade de alguns parlamentares serem escolhidos em função do tema em que eles militam e não o distrito em que estão inseridos. Acho que essa é uma mudança importante. A coincidência dos mandatos, essa história de um político disputar de 2 em 2 anos uma eleição, disputa como parlamentar, disputa prefeituras, como prefeitos, governadores agora se lançam para o Senado, desligando de governo. Imagina, de se desligar de um governo de um estado, né, para se lançar o Senado. Isso tudo tinha que acabar, ou seja, coincidência de eleição, acho que é muito saudável e com cada um no seu espaço conquistado, né, até o final, até o último dia do mandato, cumpriu o seu mandato. O candidato à presidência do seu partido, o senador Aécio Neves, já anunciou que vai, se eleito, vai propor o fim da reeleição. Acho saudável também, embora tenha sido o PSDB o viabilizador da reeleição, pelas razões lá que a história já registrou, enfim, acho que já testamos, já foi suficientemente testada o Instituto da reeleição. Acho que ele seria melhor para o povo brasileiro, para os partidos, sobretudo, que nós tivéssemos mandatos eventualmente estendidos em 1 ano, para 5 anos, se for o caso, e um mandato apenas. Um mandato apenas é o suficiente. Volto a dizer, o importante não são as pessoas, o importante é o processo político, são os agrupamentos, os partidos, enfim, fortalecidos. Na reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, certamente o PSDB teria e tinha, né, quadros à altura do próprio presidente à época para seguir as linhas políticas defendidas e a gestão do PSDB teria vencido a eleição. Digo mesmo em relação à reeleição do presidente Lula. Outro candidato do próprio governo, nas condições em que o governo brasileiro se encontrava naquele momento, teria tido, como depois houve a eleição da presidente Dilma, em função do apoio e do prestígio do presidente Lula. Então, o instrumento da reeleição não tem se mostrado saudável na maior parte dos casos. Então, acho que também seria muito saudável a reforma política ao final da reeleição. Com a coincidência dos mandatos, quem é deputado tem que seguir o seu mandato até o último dia, tem que cumprir o seu mandato. Acho que o deputado eleito não deveria abandonar o mandato para cumprir também ele outras missões, aí, outras funções executivas. Isso precisa ser repensado e podendo voltar a hora que queira. Enfim, acho que tem muita coisa para ser alterada. Uma desorganização geral na política brasileira. Muito bem, doutor Papa, nós teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço, boa semana a todos. Roberto Chalub, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Chico. Paula Paparelli, a toda a equipe, eu agradeço os nossos convidados e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.